Gente, abra a Bíblia comigo, por favor, lá no livro, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10 e no verso 38. Lucas 10, 38. Quem já abriu diz assim comigo: eu amo a palavra de Deus. Quem não abriu diz assim: eu também. Meu Deus, muita gente ainda não chegou lá, né? Então vamos lá. Podemos? Está escrito: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus, Marta, e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gente, esse texto é muito conhecido, né? Dentre muitos que estão aqui, e não é preciso muito esforço para perceber que nós estamos diante de um contraste. A Bíblia apresenta a figura de duas personagens aqui, históricas, reais, amém? Não fictícias, não alegóricas, mas que de fato estiveram, amém? Marcando época, né? Estiveram no meio da história da humanidade. Elas atendem pelo nome de Maria e Marta. E é percebido aqui na construção do texto que, de acordo com os últimos versos do capítulo que antecede o capítulo 10, Jesus ele partia para Jerusalém, onde se aproximava do seu destino final. Jesus estava prestes a encarar o drama da crucificação. Amém? E no caminho para Jerusalém, ele passava por Betânia. Repete comigo, Betânia. Amém? Mas perceba que por 4 vezes, Jesus ele já havia aberto o jogo do que estava prestes a ocorrer a ele. Jesus já vinha dando uns furos de reportagem, uns spoilers, amém, do que haveria de vir, do que ele haveria de enfrentar. E a Bíblia fala que autoridades judaicas e também os líderes do povo, dentre estes os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, estavam tramando constantemente contra Jesus, para que enfim então pudessem pegá-lo, prendê-lo, executá-lo. Amém? Amém não, misericórdia, né? Mas veja, Jesus estava ciente do futuro que lhe reservava. Eu quero deixar isso bem claro. Sabe, a geografia daquele momento, daquela história, retrata que Betânia estava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Então não era a primeira vez, certamente, que Jesus estava fazendo aquele percurso. Não era a primeira vez que Jesus estava se hospedando na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Jesus ele já vinha fazendo aquele caminho, até porque existiam festas judaicas que se comemoravam em Jerusalém, amém? E ele tinha que passar por lá. E aquela não era a primeira vez que ele era recebido por aquela família. Aquela família que as Escrituras nos falam que não era apenas conhecidos, colegas de Jesus, mas na verdade eram grandes amigos, os quais Jesus ele tinha grande estima, alta consideração. Eu não sei se você lembra, mas foi por conta de um dos integrantes dessa família que Jesus chorou. Quem é que lembra desse fato? Jesus chorou a morte de Lázaro. Olha só, o Eterno que se fez homem, e apesar de estar aqui entre nós 100% na forma humana, mas também 100% na forma divina, esse Jesus chorou. Mas chorou como quem se assusta por aquilo que viu? Não. Chorou porque era impotente para fazer aquele quadro mudar? Não.
chorou, porque ele tinha empatia comigo e com você. Porque ele tinha verdadeiro zelo, verdadeiro carinho, verdadeira estima por aqueles que estavam por perto dele. Esse mesmo Jesus, quero abrir esse parênteses, que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Ele não está nos assistindo como um Deus distante, mas Ele também está chorando o nosso choro. Não como quem está desesperado, como muitas vezes nós nos encontramos, ao dizer, que farei eu? Mas como quem pode perceber o desespero que está nos tomando e se compadecer daquilo que muitas vezes tem afligido a nossa alma. Esse Jesus, ele se importa comigo. Esse Jesus, ele se importa com você. Gente, muitas dessas frases parecem ser chavões, jargões, gospels. Mas eu nunca queria que ela perdesse a sua real profundidade. O Deus do universo se importa com você. O Deus que criou os céus e a terra, os firmamentos que nela existem, se importa comigo. E sabe, meus irmãos, as evidências que estão aqui diante de nós, fechando parênteses, ela destaca que essas duas personagens que citamos aqui anteriormente, que são a base da nossa mensagem, Marta e Maria, elas são reveladas em 3 textos e sempre elas estão encangadas, como a gente fala aqui, né, no Nordeste, juntas, próximas, pertinho uma da outra. A gente percebe João 12, a gente percebe João 11, a gente percebe Lucas 10. Aonde Marta estava, Maria estava também. Aonde Maria estava, Marta estava também. Amém? Mas veja, quando a gente traz para nós a figura de Marta, a fim de que nós conheçamos um pouco sobre esta personagem, a gente percebe muito fácil que Marta era alguém que sempre estava em movimento. Marta era alguém extremamente proativa. Marta era alguém intensa. Marta não conseguia se aquietar. Ela precisava pegar o pano, entende? Ela precisava pôr a mão na massa. Amém? Melhor dizer. E Marta, ela é citada nesses textos servindo mesas. Marta é citada preparando refeições. Marta é citada trabalhando, correndo. Amém? Ela estava sempre inquieta. Ela estava sempre desesperada, algumas vezes parecia. Mas veja, para pensar comigo, que naquele tempo não havia hotéis, restaurantes, naquele tempo não havia pousadas, como existe uma grande variedade nos dias de hoje. E por muitas vezes, Jesus e a sua equipe missionária se alojavam e se hospedavam na casa de amigos, de voluntários que queriam contribuir com o seu ministério. Agora, para pensar comigo. Está chegando Jesus, seus discípulos, está chegando, às vezes, uma equipe até maior do que essa, mulheres que investiam no ministério de Jesus, né? Às vezes, Jesus também, ele vem a tratar de um grupo de 70 discípulos. Imagina quando essa galera toda chegava para almoçar na casa de Marta. Meu Deus do céu, será que tem comida para esse povo todo? Meu Deus, tem que fazer aqui a feijoada. Existe isso lá em Israel, será? Coitado deles, né, gente, se não existir. Tem que fazer o cuscuz. Também não existe. Mas ela estava, meu Deus, eu imagino a agonia. Ela tinha que preparar a refeição. Ela tinha que preparar o espaço. Ela tinha que adornar, porque ali não viria apenas homens, mas viria também o Deus homem. Amém? Então Marta, ela tinha sim uma intenção legítima. Ela procurava dar do seu melhor para a causa do Evangelho. Amém? E Maria, a gente percebe que, isso é muito lindo, isso é muito forte, preste atenção nisso.
nas 3 vezes que a Bíblia, que as Escrituras tratam sobre Maria, nas 3, ela está prostrada aos pés de Jesus. Você já pensou? As Escrituras falassem de mim e de você, e em todas as vezes em que aparecêssemos neste livro, a nossa postura diante de Deus não fosse outra, senão nos render e dizer: Senhor, eu preciso de você, eu preciso ouvir as tuas palavras, eu dependo da sua graça, eu preciso agir em ação de graças por tudo aquilo que você fez, por tudo que você representa verdadeiramente para mim. Gente, Maria é encontrada aos pés de Jesus, aprendendo, Lucas 10. Ela é encontrada aos pés de Jesus, chorando, João, amém? Na morte de Lázaro. E ela também é encontrada aos pés de Jesus, agradecendo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou Lázaro. Então, chorando, aprendendo, agradecendo. Maria sempre estava derramada aos pés de Jesus. Sabe, eu quero te comunicar algo aqui muito simples, mas também muito verdadeiro. Geograficamente falando, o lugar mais alto que eu e você podemos estar é aos pés de Jesus. Esse não é um lugar de nos diminuir com respeito a sermos talvez humilhados. Mas na verdade, essa atitude de dizer para nós mesmos, diante dele, quem sou eu? Que no final das contas, redundará em um peso absurdo de glória. Até porque no reino de Deus, nós aprendemos isso no último culto, aqueles que se humilham são exaltados. Amém? Mas veja que esse também é um reflexo notado até os dias de hoje na igreja. Até os dias de hoje existem protótipos de Marta, existem protótipos de Maria. Você certamente já se identificou com uma dessas duas figuras. Eu brinco às vezes com Jéssica, ela está por aqui? Olha ele ali atrás. Eu olho para ela e falo: Marta, Marta. Porque eu não sei se você sabe, mas Jéssica é alguém que não fica parada. Jéssica é alguém que tem que estar fazendo alguma coisa. Eu não vou definir exatamente, colocar ela na caixinha de Marta, mas é alguém que me traz, que me remete a essa figura. Amém? Ela quer pôr a mão na massa, ela quer trabalhar. Ela quer fazer o nome de Deus conhecido. Ela quer expandir o reino de Deus com aquilo que Ele confiou a ela. Isso é belo ou não, gente? Isso é maravilhoso. Mas sabe, tem gente que é assim mesmo, envolvida no serviço, é aquele famoso pau para toda obra, é aquele cara que sempre faz além do que é pedido, é aquele cara que anda sempre a segunda milha, ele não aguenta ficar parado, de braços cruzados, sentado na cadeira. Ele sempre é aquele que diz assim: bora. Quando? Agora? Vamos. Não tem tempo perdido. Mas sabe, já existem também outras pessoas que são extremamente sensíveis na presença de Deus. É alguém que, é impressionante, sempre que você olha para essa pessoa, ela está se derramando. Ela está chorando. Você já conheceu alguém assim? É alguém muito sensível. É alguém muito fácil de compreender a dimensão da revelação da glória de Deus. E ela entra nesse ambiente de uma forma leve, rápida. E a muitos inspira por conta dessa entrega. Quantos aqui já não olharam para alguém e disseram assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, quero chegar a esse nível de intimidade? Sou eu? Nos inspiram a ter uma vida de devoção, a ter uma vida de entrega, de contemplação ao Senhor. Mas onde é que eu quero chegar com isso, gente? É aqui que eu quero pedir a tua atenção. É fato, meu irmão, que a intenção de Cristo aqui nesse texto que nós lemos não é de maneira alguma diminuir ou desconsiderar, depreciar, desprezar a importância do serviço. Quando Cristo ele olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, tu te ocupas com muitas coisas, contudo uma só delas é necessária. Ele não está dizendo para mim e para você, precisa servir não.
Ele não está dizendo para a gente, levanta os braços e fica só amando Jesus, adorando. Isso é maravilhoso. Mas não é isso que está sendo tratado aqui. Amém? Ele não está nos estimulando a ter uma vida monótona no seu reino. Mas a verdade que está sendo dita para nós aqui é que Jesus, ele está chamando a atenção de Marta, não com respeito à atitude dela de servir, mas como ela estava fazendo isso. Entenda, não é sobre o que nós estamos fazendo, mas é sobre como nós estamos fazendo. Porque nós sabemos muito bem que Deus ele não vê como o homem vê. Deus enxerga antes das nossas mãos o nosso coração. Deus ele vê, ele percebe as nossas intenções. Amém? Deus esquadrinha os nossos pensamentos. Ele vai até onde a mente humana não chega. Amém? Então, de forma alguma, e seria até incongruente Jesus dizer assim, não precisa servir, tendo em vista que ele mesmo foi o padrão de servo e comissionou os seus discípulos a seguir as suas marcas, a fazer evidenciar neles as suas virtudes reais. A gente percebe no texto de Filipenses, capítulo 2, que este Deus ele não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou, e em forma de servo, não veio para ser servido. Antes disso, ele serviu a todos. E é bem certo que a vida do cristão, como já diz este nome, quer dizer pequeno Cristo, é seguir os passos de Jesus. Amém? É para isso que nós gastamos os nossos dias. É com esse propósito que nós estamos aqui agora. É com esse propósito que congregamos, que servimos, que meditamos na palavra de dia e de noite, que oramos. É de que dia após dia nós nos tornemos mais parecidos com Ele e menos parecidos com aquilo que o pecado fez conosco. Você compreende isso? Amém? Então, se éramos mesquinhos, mão de vaca, uma vez que estamos em Cristo, dia após dia precisamos crescer em generosidade. Se éramos vingativos, se tínhamos muitas mágoas alojadas dentro do nosso coração, nós precisamos hoje então exercer o perdão. Se amávamos apenas os amáveis, aqueles que nos amavam e que nos davam motivos para tal, em Cristo Jesus, dia após dia, nós aprendemos a como amar os que nos perseguem. É loucura ou não? Total. É subversivo, é estranho. Mas é o reino de Deus. Amém? Diga assim comigo, é o reino de Deus. Mas veja, existem similaridades aqui entre Maria e Marta, eu quero apontar elas para vocês. As duas eram amadas por Deus. As duas criam verdadeiramente em Jesus como Filho de Deus. As duas pensavam estar, ao seu modo, entregando o melhor que tinham a Deus. Maria fazia isso se lançando aos pés de Jesus. Marta fazia isso gastando todo o tempo possível do mundo, servindo, se ocupando. Como as Escrituras falam, e nós vamos falar sobre isso também mais um pouco à frente, até mesmo se inquietando, ansiosa. Meu Deus, o que Jesus vai precisar amanhã? Eu fico imaginando. Meu Deus, ele vai passar por aqui semana que vem. Tem que comprar isso, tem que fazer aquilo outro. Será que ele está precisando de alguém aí na equipe agora? Meu Deus, onde é que está ele, meu Deus? Era como se fosse uma mãe, eu imagino. Mas veja, meu irmão, a grande questão é que uma escolha é louvada em detrimento da outra. E é isso que nos chama a atenção nesse texto. Quando Jesus, ele comunica a sua impressão daquilo que estava diante dele na figura de Marta e Maria, ele legitima a atitude de Maria e ele puxa a orelha com respeito à atitude de Marta. Já percebeu? E aqui no verso 39, quero que você abra lá comigo agora, para que nós refresquemos a memória.
Está escrito assim, olha, tinha ela quem? Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Gente, quedava-se. Eu não sei se você percebe, mas até mesmo a aplicação gramatical dessa palavra aqui, ela se remete a um ato contínuo. Como falamos e como está escrito nas Escrituras, Maria, toda vez que via Jesus, sentia um desejo de se lançar aos pés dele. Amém? Então aquela postura, eu quero que você entenda isso, até dentro daquele contexto histórico e cultural, ela exemplificava a posição dos discípulos frente aos seus mestres. Mas sabe o que é estranho? Pergunta para mim o quê? Vamos interagir. O quê? Gente, vale constar que os rabinos daquela época não permitiam que mulheres fossem discípulas. Porque naquela cultura em específico, naquele tempo, as mulheres deviam estar envolvidas com os deveres domésticos. E aí então, Maria ela se apresenta como aquele aluno que não se cansa de ouvir aquele mestre. Como aquele aluno que conta as horas para ter uma nova aula, um novo encontro com aquele professor. Quantos aqui já tiveram na infância, na adolescência, ou ainda tem, né? Tem adolescência aqui no nosso meio. Aquele professor que, meu Deus do céu, esse cara é demais. Não gosto de nenhum outro, mas esse aqui eu quero que tenha aula dele direto. Alguém já teve essa experiência? Eu tive. E às vezes até quando eu estava com sono, tamanha era a alegria de ouvi-lo, que o sono se esvaía, desaparecia. E Maria era aquela aluna. Ela não vê o tempo passar quando ela tem a oportunidade de estar diante daquele mestre. Ela tem sede e fome dos ensinamentos. Mas aí a gente vai ver aqui, como eu disse, lá no verso 40, que a hospitalidade era uma marca e uma virtude valorizada em todas as mulheres naquele contexto. Amém? Portanto, Marta ela estava reproduzindo aquilo que dela se esperava. Entenda isso que é importante, meu irmão. Marta não estava fazendo nada senão aquilo que dela se esperava. Uma mulher, naquele contexto, esperava-se dela afinco e tamanho compromisso com as causas, né, do governo do lar, que eu imagino que Marta ela se imaginava pensando, não existe outra coisa certa a fazer, é isso. Mas ela é surpreendida, gente, sabe por quê? E é por isso até que ela se sente incomodada, porque ela não percebe, porque ela percebe, na verdade, a sua irmã reproduzindo um comportamento contrário a este. Jesus, muitas vezes a equipe missionária na casa dela, e Maria, sentada, prostrada, rendida aos pés de Jesus, e Marta trabalhando. Quantos aqui já tiveram experiência de ir para, sei lá, passar um final de semana com os amigos, né, com a família, e você percebe, meu Deus, só eu que lavo os pratos, fulano de tal está aqui comigo o tempo todo, e não se levantou aqui para mexer uma vassoura. Quem aqui já teve essa experiência? Complicado, né? Eu imagino que era isso que se passava na cabeça de Marta. Maria não faz nada. Enfim. E aí, ela se sente incomodada com a postura da irmã. Mas por quê? Como falei para vocês, não era isso que ela entendia que era esperado de uma mulher. E a gente pode dizer que quando Jesus aprova a postura de Maria, Jesus ele está diretamente legitimando o seu desejo de ser discípula. Quando Jesus olha para Marta e diz assim, ei, Maria escolheu a melhor parte. Ele está quebrando paradigmas. Ele está dizendo assim, Marta, você não está entendendo que o meu reino não é deste mundo? Me seguirão aqueles que creem. Não importa o sexo, seja homem ou seja mulher. Os homens podiam ser os seus discípulos, mas também as mulheres podiam ser. Amém? Então ele quebra com aqueles costumes e ele contraria a cultura do seu tempo. Mas, meu irmão, perceba comigo que, sem percebermos, muitas vezes eu e você, nós ingressamos nessa perigosa zona do automático.
E aqui eu quero falar diretamente agora a pessoas que estão envolvidas com a pauta, com a agenda do Reino de Deus, com responsabilidades na sua igreja local, ou que já estiveram, e que talvez estão aqui entre nós, mas foram feridas por conta de experiências que talvez a frustraram, justamente no convívio dessas responsabilidades. Eu quero te falar de algo que certamente é digno da atenção de todos nós. Gente, particularmente, este ser humano aqui que vos fala, eu hoje estou vivendo no ministério em tempo integral. Estou lidando com as coisas da igreja local de segunda a segunda. A segunda, que é o meu descanso, é interrompida de noite, porque já tem reunião ministerial com os pastores da igreja. Então, de segunda a segunda, eu estou pensando em igreja. De segunda a segunda, eu estou pensando no problema dos outros. De segunda a segunda, eu oro pelos outros. Eu sirvo, eu aconselho. Sabe qual é o grande perigo disso? É virar automático. Sabe qual é o grande perigo disso? É eu cansar no serviço. Quando este não é o convite de Deus. Que nós nos afadiguemos, nos cansemos e peguemos até a repulsa do serviço. Mas veja, não foi Deus que nos inseriu no automático. Fomos nós que fomos ludibriados pela rotina, que fomos enganados. E muitas vezes fizemos até mais ou outra coisa diferente daquela que Deus nos pediu para fazer. E aquilo nos destruiu emocionalmente, fisicamente, e aquilo nos esfriou espiritualmente. A gente entra nessa cultura do fazer por fazer, muito fácil, sutilmente. Falo mentiras? Claro que não. Nós perdemos de vista o como fazer. Nós perdemos de vista o porquê estamos fazendo. Nós perdemos de vista, sobretudo, por quem estamos fazendo. E não foi Deus que fechou os nossos olhos para isso. Fomos nós que começamos a olhar em outra direção. E até pensamos, eu estou ajudando Deus. E até pensamos, eu estou contribuindo para a agenda de Deus. Mas, meu irmão, em nome da fé, tantas e tantas vezes, muitos de nós estamos batendo ponto quando no que diz respeito ao serviço ao Senhor. Estamos cumprindo meras escalas, de forma que nós nos acostumamos e nos habituamos, como acontece no nosso trabalho. Quem aqui já tem programado o que vai fazer no trabalho semana que vem? Não entra, né? Não entra aqui no chip? A gente já sabe. Eu vou chegar lá, vou bater o ponto, depois vou sentar na minha cadeira, depois vou ter que olhar para aquele abençoado do meu lado, que vai tirar uma brincadeira comigo. E eu vou ter que superar. Eu vou ter que dizer, Deus te abençoe, irmão. Você já sabe de tudo, tem tudo copiado. E o perigo é que a gente traz essa cultura para cá. É que a gente traz essa cultura para a agenda do Reino de Deus. Sendo que, meu irmão, você não está servindo um patrão humano. Como falei, você serve o Senhor dos Senhores. E se as nossas intenções não estiverem alinhadas com o propósito de Deus, de nada vale todo o esforço. De nada vale todo o suor. É perceptível isso na figura de de Abel e de Caim. Ambos fizeram. Vocês lembram? Deus pediu uma oferta. Abel deu o que Deus esperava. Caim deu alguma coisa, mas não o que foi pedido. E no texto bíblico é dito assim: Deus aprovou Abel e a sua oferta.
No entanto, ele desaprovou Caim e a sua oferta. Entenda, eu já falei isso anteriormente, mas agora traz uma ilustração ainda mais precisa. Antes de aceitar o que está em tuas mãos ou aquilo que você pode dar, Deus, Ele quer o seu coração. Deus aprova a mim e a você antes de aprovar o que estamos fazendo. Ou Ele desaprova a mim e a você. E se quer, muitas vezes, considera o que fizemos. Parece uma palavra de um teor muito, forte. Um puxão de orelha, uma exortação. Mas, na verdade, é livramento para nós. Precisamos quebrar essa cultura. Não estamos fazendo por fazer. Nós estamos contribuindo com a pauta do reino de Deus na terra. Amém? Você se alegra por isso, por fazer parte disso? E entre nós não é difícil que nós tenhamos conhecido a história de alguém que se engajou, que se deu, que se envolveu de forma tão ativa e tão enérgica na obra de Deus, que de modo sutil acabou deixando de lado o principal. O quê? O Deus da obra. Acabou perdendo filhos. Acabou perdendo a família. E nada disso Deus pediu. Meus irmãos, a obra de Deus é salutar, é importante, é necessária, é parte indissociável, inseparável do nosso crescimento espiritual. Entretanto, mais importante do que a obra de Deus é o Deus dessa obra. Essa é a exortação que Cristo está fazendo a Marta. Não está incriminando a obra de Deus, a sua própria obra. Só está colocando as coisas no lugar, os pingos nos is. Atenção, mulher! Te ocupas com muitas coisas, estás esquecendo do necessário, do mais importante. Meu Deus, alguém dá um aleluia aí? Nós sabemos de cor e salteado, gente, o endereço da igreja. Sim ou não? Quem precisa de Google Maps ainda para vir para cá? Alguém? Ninguém. Sabemos de cor e salteado, mas nós nos esquecemos da última vez que entramos no nosso quarto. Choramos no nosso devocional. Meditamos na palavra de Deus. Clamamos, nos envergonhamos muitas vezes dos pecados que cometemos. Nós sabemos de cor e salteado a posição que devemos estar quando estivermos escalados na igreja local. Mas não lembramos da última vez que fomos guiados a sair do script e abraçar alguém que Deus mandou. E dar uma palavra profética de bênçãos destinada, direta, dos céus para a vida de alguém que o Espírito Santo está nos dirigindo a fazer. Por quê? Acredite, e não ponha palavras sobre as minhas palavras, mas a obra de Deus, ela acabou sufocando o desejo, a fome, a sede pelo Deus da obra. E volto a dizer, não é culpa de Deus. Você pode repetir isso também do seu lugar? Diga assim, não é culpa de Deus. Amém? Sabemos o beabá, gente, das nossas atribuições aqui. Sabe? Todo mundo aprendeu. Mas, meus irmãos, o que nós fazemos aqui é genuinamente por amor àquele que nos chamou. Não pelo salário que vai cair na nossa conta no final do mês. O que fazemos aqui é uma resposta de gratidão ao Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. Não estamos simplesmente batendo ponto. Não estamos simplesmente performando, tendo uma atuação gospel, ou então pagando pelos pecados da semana. Não é isso que se faz enquanto serve. E meu irmão, minha irmã, nós estamos atarefados demais muitas vezes para nos ocupar com Jesus. Isso é sério. Nós estamos com muitas atribuições para atentar ao chamado do Espírito. De nos humilhar na presença de Deus. E sequer sentimos saudades muitas vezes.
tamanha ocupação das diligências que nós temos. E se soma também a isso as atribuições que temos cotidianamente. Responsabilidades lícitas, sim, na nossa casa, com os nossos filhos, esposo, esposa, pai, mãe. Imperceptivelmente, a semana se passou e a gente sequer disse graças a Deus. E a gente sequer disse bom dia, Espírito Santo. Meus irmãos, por um momento nós pensamos que Deus está mais interessado no nosso trabalho do que em nosso coração. E essa é uma mentira. Eu quero te falar, Deus ele se importa, sobretudo, com quem você é, antes mesmo de se importar com aquilo que você está fazendo para Ele. O seu valor para Deus não é definido por aquilo que você fez para Ele. O seu valor para Deus, na verdade, foi definido na cruz do Calvário, antes mesmo de você existir. Ele foi até as últimas consequências por você e por mim. Eu não estou dizendo que Deus ele vai fazer vista grossa àquilo que nós fazemos, amém? Como disse anteriormente, não ponha palavras sobre as minhas palavras, amém? O que eu estou dizendo também aqui é, não defina-se por aquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque Deus ele não chamou empregados para o seu reino. Deus chamou filhos e filhas. É incrível que Jesus ele se encontra com os discípulos em determinada ocasião e diz assim, já não chamo mais de servos. Agora vos chamo de amigos. Olha só. Olha que incrível. Deus ele está falando para mim e para você. Eu quero compartilhar dos meus segredos contigo. E isso um patrão não faz com o servo. Isso só um amigo faz com o outro. Deus ele quer falar dos planos que tem para você, para sua casa, para sua família. Deus quer comunicar ao seu coração as coisas que os seus olhos ainda não viram, que os seus ouvidos ainda não ouviram e que você ainda não experimentou. Mas repito, estamos muito atarefados para nos ocupar com Jesus. Sabe, a gente precisa estabelecer uma verdade inegociável aqui. Sabe que verdade é essa? Vida com Deus precede ministério para Deus. Vida com Deus precede obra de Deus. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A maior prioridade, gente, do obreiro não é fazer a obra de Deus, mas é conhecer e se relacionar com o Deus da obra. Quantos aqui são obreiros do Senhor? Chamados ao serviço dos santos, amém? Chamados a cooperar na grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo aqui? Ministro da reconciliação, você é, se você nasceu de novo, amém? Veja, a tua maior responsabilidade, antes de qualquer coisa, é se relacionar com Deus da obra. Não se importar com a obra de Deus. Porque na verdade, gente, isso tudo vai ser uma consequência. Se saudável for, vai ser uma consequência. Não vai ser o fim em si mesmo. Porque lá no Jardim do Éden a gente percebe que no final das contas nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Deus não criou você para trabalhar, simplesmente. Deus criou você para ter com Ele. Para amá-lo, para conhecê-lo. João 17,3 está escrito, a vida eterna é esta. Qual? Conhecer a Deus. E eu lembro de um exemplo de um pai que chama o filho para lavar o carro. Quem já me ouviu aqui contar isso? Amém, vai ouvir de novo. Tem gente que não ouviu ainda, né? Quem não ouviu, seja sincero, levanta a mão. Olha só, a maioria. O pai chama o filho para lavar o carro. O filho, pequeno demais ainda, não sabe nem para onde vai. Não sabe nem para que serve a bucha. Não sabe nem para que serve o pano. E aquele filho, na maior das intenções e nenhuma grande alegria, diz assim, bora pai,
Bora lavar. Carrão do papai. E aí, no meio do trabalho, a bucha cai, mela de areia. Ele passa no carro, arranha. E o pai fala, amém, filho, vamos lá, isso mesmo. Muito legal. Aí molha o filho, aí fica aquela brincadeira e tal. Às vezes, pensamos estar ajudando. E não compreendemos que, pelas misericórdias de Deus, ainda estamos fazendo o que estamos fazendo para Ele. Porque às vezes mais atrapalhamos do que ajudamos. Mas Deus, Ele percebe como um pai a alegria do filho de estar participando. E por sua misericórdia e graça, Ele olha para nós e fala, muito bom, excelente trabalho. Está muito legal. Está lindo. Que nem aquele rabisco que a criança faz e mostra para o pai, olha o que eu fiz hoje. E o pai olha, meu Deus, que abstrato. Né? Que diferente. Negócio, né? A arte contemporânea é assim. Quem concorda? Está muito fácil você ser um artista hoje em dia. Só é riscar alguma coisa. Acho que eu pequei. Engasguei, Deus me perdoe. Queridos, mas veja, quando o pai chama o filho para trabalhar com ele, o objetivo do pai não é fazer do filho um lavador profissional de carro. O objetivo do pai é desfrutar junto com o filho da experiência de construir algo junto com ele. Quando Deus chamou a mim e a você, e por mais que não precisasse, porque Ele é todo poderoso, autossuficiente, mas Ele mesmo assim disse assim, ei, bora participar comigo do que eu estou fazendo na terra. Mas não tem nada a ver com a nossa glória, gente. Porque a ferramenta é Ele quem dá, a capacidade é Ele quem dá, a força é Ele quem dá, o dom é Ele quem dá, o talento é Ele quem dá. E no final das contas a gente ainda ouve de Deus, servo bom e fiel, bom trabalho. Fizemos tudo pela graça de Deus, somente. Mas o desejo de Deus era do Pai. É o desejo do Pai. Não é simplesmente de tornar você um profissional crente. Mas é que no meio da estrada, no meio da jornada, nós possamos olhar para Ele e dizer, Senhor, que trabalho fizemos juntos? E no meio disso tudo, a gente se relacionar com Ele. A gente ter prazer, se deleitar. Aquele filho, apesar de não estar acertando ainda todas as coisas, ainda ser muito menino, não entender ainda como fazer a atividade, ele se alegrava enquanto servia. Quantos aqui não perderam, algum dia, a alegria, a paixão de fazer a obra de Deus? Por quê? Porque entraram no automático. E quando isso acontece, é bom a gente parar um pouco. Recalcular a rota. Alguma coisa está errada. E é bem certo, assim como diz um ditado, né, que creio que seja um ditado popular, mas muitas vezes um passo para trás não é covardia. É, na verdade, salvação. Muitas vezes, quando estamos diante da beira do abismo, ir adiante é tolice. Dar um passo atrás é sabedoria. A gente se meteu muitas vezes em algumas encrencas, em algumas broncas, no dia a dia com o Senhor. Eu quero te dizer que às vezes não é bom e melhor você continuar, é melhor você parar e dizer assim, Senhor, me põe no começo se for preciso, mas me mostra onde foi que eu caí e examina meu coração. Tem alguém aí? Glória a Deus, Deus é bom. Então no final das contas o Pai está interessado em quem somos e no que nós estamos nos tornando, antes mesmo de estar interessado na forma como nós performamos. Nós temos nos tornado, gente, como disse aqui anteriormente, ativistas.
profissionais da fé. Sabemos todas as músicas daquele culto. Ouvimos as ministrações e dizemos assim, de novo. Esse pastor de novo. Essa palavra de novo. Eita, depois é dízimos e ofertas. Eita, ainda tem os avisos no fim. Você já sabe como tudo ocorre. Mas sabe por que isso te enfada? Porque muito provavelmente você perdeu a alegria de servir. Você perdeu a alegria de viver um relacionamento com Deus enquanto faz a obra de Deus. Isso que é incrível. Gente, eu me gasto por inteiro no serviço à igreja local. Mas eu faço questão, como disse para vocês, de avaliar a mim mesmo. E me perguntar, entenda, está gostoso esse negócio? Está entendendo? Tenho prazer fazendo isso? Estou alegre fazendo isso? Não que a tua alegria seja a finalidade, mas é bem certo que quando nós estamos em um relacionamento íntimo com Deus, é motivo de grande privilégio trabalhar com Ele. Você compreende isso? Então perceba que no final, o ministério não pode ser a justificativa da nossa mornidão espiritual. A obra de Deus não pode ser o motivo de você ter parado, de você ter se desviado. Não foi o motivo, eu quero até reformular o que eu estou dizendo aqui para vocês. Para o insucesso do teu casamento. Não foi o motivo para o insucesso na criação e no tempo de qualidade que você precisa reservar aos seus filhos. Eu quero que você anote isso se for preciso e possível, se você estiver fazendo isso. Precisamos ser intensos na obra. Contudo, antes disso, nós temos que gastar tempo com aquilo que realmente importa e vem primeiro. É estar com Ele. O que dá base, fundamento para aquilo que fazemos para Deus é aquilo que estamos nos tornando nele. É o que compreendemos sobre o que somos nele. Tem um pastor que eu admiro bastante, se chama Edilson de Lira. Quem é que conhece? Já ouviu falar sobre ele? Do Verbo da Vida aqui em Petrolina. E eu estive uma semana com ele por lá, tive o privilégio de aprender muito, bastante. E nos encontros que tive com ele, eu lembro que ele confessou para mim que em determinada fase da vida e da carreira dele, ele era médico, amém? Apesar de muito novo, era médico. E estava pastoreando. Até que o Senhor chegou para ele e falou, olha, larga a medicina, eu tenho um negócio contigo aqui que vai precisar de teu tempo completo na obra de Deus. E Edilson me contou que a primeira percepção que teve foi o seguinte, uau Deus, que incrível, como eu desejava isso, agora eu vou ter mais tempo para a igreja, agora eu vou ter mais tempo para as pessoas. E praticamente instantaneamente, ele percebeu o Espírito de Deus falar ao coração dele, não te chamei para ter mais tempo para as pessoas, te chamei para ter mais tempo para mim. O que é que você vai dar para elas? Meus irmãos, às vezes a gente entra numa cultura de fazer por fazer, como disse, de dar, de conceder, de manifestar. E a gente não percebe que muitas vezes o tanque já esvaziou. E aquilo que a gente está fazendo é só como palha. Faz diferença. Porque não está fluindo a essência disso. Não flui verdade disso. Nós precisamos reabastecer. E a única forma de fazer isso é priorizando o que realmente importa. Tempo com Jesus. Diga assim, tempo com Jesus. Deus está te chamando não para ter mais tempo para fazer as coisas, mas sobretudo para ter mais tempo com Ele. Amém? E veja que uma coisa não anula a outra. É só questão de ordem. É só questão de sequência. Amém? E é perceptível nas Escrituras, gente, tantas e tantas vezes Jesus ele se afasta das multidões. Lucas 5,16 é dito sobre isso.
ele se afasta da multidão, ele se afasta do povão, se afasta da galera, dos discípulos, e diz assim: eu preciso de um tempo a sós com Deus. Gente, Jesus, 100% homem, mas 100% Deus, preservava o altar de oração, de adoração ao Senhor. Sentia que precisava disso para viver. E eu imagino a empolgação, você não? Os discípulos constantemente vendo milagres, prodígios. Gente, os cegos viam. Qual foi a última vez que você viu o cego ver? Os coxos andavam, os mortos ressuscitavam. Os discípulos estavam loucos, eu imagino. É tanto que a Bíblia fala que em determinado momento eles percebem a autoridade que receberam do nome de Jesus e eles se empolgam com aquilo. Meu Deus, as coisas estão acontecendo sobrenatural. Eu vejo Jesus de uma maneira muito intencional, muito consciente, racional também. Como quem está falando para si mesmo: tudo isso é muito bom. Mas tudo isso flui do lugar secreto. E ele parava. Não vou seguir aqui o show. Eu vou correr para o Pai. Meus irmãos, eu repito, Jesus chegou aqui nesse lugar. Eu repito, o fundamento do que fazemos para Deus é o tempo que gastamos com Ele. Amém? Então, a propósito, o convite de Jesus aos seus discípulos foi primeiramente: vinde a mim. Estejam comigo. Vocês compreendem isso? Eu já estou entrando aqui no fim. Mas o ponto crucial dessa conversa, o ponto crucial dessa história, é que a Bíblia fala que Marta ela andava agitada de um lado para o outro. E isso atesta que servir a Cristo se tornou o substituto da intimidade que Marta tinha que ter com Ele. E é aqui que está o problema, gente. Deus não está privando você de servir. Ele te comissionou para isso. Mas Deus está dizendo para mim e para você: não é alternativo, não é excludente. Não é servir ou relacionar-se. É se relacionar e servir. Servir a Cristo não é substituto do tempo que eu e você precisamos gastar com Ele. Aprenda isso, irmão. Ah, mas eu estou de bem aqui com a minha consciência, porque apesar do trabalho ser tão corrido, das responsabilidades domésticas, eu tenho conseguido cumprir a escala. Não é sobre isso. Desculpa, tá? A exaltação aqui. Deus, Ele quer ter um tempo com você, e você precisa entender que é você e eu quem precisamos disso. Deus não está carente. Ele é completo. Ele é Deus. Somos nós que sem Ele não somos nada. Não é Ele que sem nós deixa de ser Deus. Você compreende isso aqui? Deus não está carente, irmão. Somos nós que precisamos entender o quanto nós carecemos da graça de Deus, carecemos das direções do Espírito Santo, carecemos de ouvir a voz do Senhor, de ler e meditar nessa palavra de dia e de noite, para não ficar dia após dia caindo nos mesmos buracos, batendo a cabeça na mesma parede. Aprenda, a palavra, ela é luz para os nossos caminhos e ela é lâmpada para os nossos pés. O homem que caminha longe da palavra, caminha como um cego. Não sabe para onde vai. Não sabe onde vai dar o próximo passo. E no afã de fazer a obra para Cristo, Marta acaba negociando o principal, a comunhão com Cristo. E no verso 40, como a gente leu,
houve então uma comparação. Está escrito na palavra: então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ou melhor, presta atenção, ela está dizendo assim, em poucas linhas para Jesus: vai fazer nada. Está vendo não? Está vendo não, Jesus? Estou me pelando aqui, desgastando. A mulher está fazendo nada. E Jesus, então, fecha com tudo. Olha para ela e fala: ela está fazendo o que importa. Uau. Imagina a cara de Marta, depois de ter ouvido isso. Quem que imagina agora? Ela está fazendo o que realmente importa. E ela só tem essa perspectiva de comparação, gente, sabe por quê? Porque o homem e a mulher que foi tomado pelo ativismo, ele sempre pensa que todo mundo que não segue a mesma pegada que ele está desagradando a Deus. Ele sempre pensa que mais merecedor do que qualquer outro é ele. Está fazendo, fazendo e fazendo. Está trabalhando, trabalhando e trabalhando. E ela andava irritada com aqueles que não estavam tendo o mesmo procedimento, que não possuíam a mesma agenda que ela, gente. Vê só a crise de Marta. E sabe, nós não só deixamos de escolher a melhor parte, como também nós queremos, uma vez que estamos tomados pelo ativismo, nós queremos que todo mundo tenha o mesmo parecer que nós. Sabe por quê? Porque nós passamos a nos definir pelas tarefas. Nós passamos a, de alguma forma, pensar que Deus nos ama por conta das tarefas. E volto a te dizer, meu irmão, não é sobre isso. João 12 é citado sobre Marta e Maria, e é falado que Maria, ela quebra um vaso. Quem aqui conhece essa história? Alguém? Ela quebra um vaso de alabastro com um perfume precioso, gente. Com um perfume muito caro. Isso desperta determinada raiva nos discípulos, principalmente em Judas, como é citado, que cheio de religiosidade, mas na verdade também cheio de inveja. Ele fala assim: que é isso, mulher? Por que tu não pegou esse perfume, caro como é, vendeu para dar para os pobres? Quebrou isso para quê? Fez isso para quê? Que extravagância! Sabe por quê, gente? Porque quem não está vivendo a mesma intensidade de relacionamento com Deus que eu e você, porventura, estivermos vivendo, sempre vai olhar para você e vai dizer: para que isso? Sua vida sempre vai parecer extravagante demais para o nível de fé que eles estão vivendo, para a ausência de experiência que eles estão tendo, para a mornidão do coração que eles estão tendo. Mas, meu irmão, com aquela atitude, Maria estava dizendo para Jesus o seguinte: nada é mais valioso para mim do que você. Aquele vaso era provavelmente aquilo que de maior riqueza Maria tinha. Aquele gesto, gente, simbolizava o seguinte: Deus, diante de ti eu não tenho reservas. Você me tem por inteiro. Não pela metade. Não uma parte, um compartimento de mim. Eu sou sua. Ela está dizendo assim: eu não entregarei ao Senhor nada que não me custe algo. Quem é que lembra de um exemplo de Davi? Está refrescando a tua memória? Davi ia sacrificar, e aí ele passa no campo de um homem, e o homem fala assim para ele: ó rei, toma o campo, toma também a oferta, toma também os animais, faz o sacrifício. Aí Davi fala assim para o homem: eu não vou entregar ao meu Senhor algo que não me custe alguma coisa.
eu vou falar para ele. Eu vou dizer o quanto ele importa para mim. Eu vou mostrar a intensidade da ação de graças que existe no meu coração por aquilo que ele fez por mim. Mas o que é que vão pensar de você? Gente, a intensidade da devoção que eu e você nós temos denuncia a frieza e a apatia de alguns irmãos. Vão olhar para você muitas vezes e vão dizer assim: só quer ser espiritual, só quer ser crente, só quer ser o queridinho de Jesus. Mas sabe por quê? Porque eles não estão contemplando o que você contempla. Porque eles não estão conhecendo o Jesus que você conhece profundamente. E meu irmão, pensem o que queiram pensar. Uma vez que eu estiver de frente para Jesus, meu irmão, não me responsabilizo. Estou nem aí. Ai, como é feio ele adorando. Ai, como é feio, porque mesmo, que exagero. Ai, não sei o quê. Meu irmão, estou nem aí. Às vezes eu estou dizendo isso aqui para você porque talvez tenha alguém aqui no nosso meio que pensa assim: é porque eu sou tímido. Não, meu irmão, é porque você não está olhando para Jesus. Uma vez que você compreende o absurdo da graça de Deus, a revelação do amor do Pai, meu irmão, não importa o que estejam dizendo, você está olhando para Ele. Vou erguer minhas mãos, vou cantar com minha voz desse jeito mesmo. Oi, som. Desafinado. Você está entendendo? Mas se for desafinado, não venha para o grupo de música, amém? Canta aí, seu lugar, Deus recebe. Amém? Graças a Deus que Ele não recebe como nota musical, né? Glória a Deus por isso. Mas veja, ao fazer e fazer, Marta então exige que Jesus decrete para Maria que ela está errada. E que ela, Marta, está correta. E como eu disse para vocês, Jesus, além de não culpar Maria, ela vem a puxar as orelhas de Marta, dizendo que Maria escolheu a melhor parte. E eu finalizo com isso. Marta, ela quer dar muito ao Senhor. Ou seja, ela pensa em produtividade. Maria, ela quer receber muito do Senhor. Ou seja, ela pensa em receptividade. No fundo, meu irmão, Marta pensava e sentia que era possível dar a Jesus mais do que Jesus podia dar a ela. Esse é o perigo do automático. Olha para mim agora. Você nunca pode superar a oferta de Jesus. E nem pense nisso. É impossível. Vai economizar tempo, suor, sangue. O tudo que você tem para dar para Deus tem que ser tudo, de fato, mas não é comparado ao tudo que Ele deu por você. E nunca vai ser. Fica de pé no teu lugar. No verso 42, o último versículo, está escrito assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu irmão, eu e você precisamos fazer uma escolha duradoura. Que escolha é essa? Estar com Jesus, nos relacionarmos com Ele, gastar tempo em comunhão com a sua palavra, em comunhão com o seu Espírito. Sabe por quê? Porque essa parte não nos será tirada. Por que não nos será tirada? Porque é exatamente isso que nós faremos para o resto da nossa vida, para o resto da eternidade. Ah, mas por que você parece tão empolgado falando disso, tão entusiasmado, tão intenso? E se isso não for verdade? Se isso não for verdade, eu perdi 70, 80 anos da minha vida. Mas se isso for verdade, você, que não viveu como eu vivi, perdeu toda a eternidade.
Se isso aqui for uma mentira, perdi um tempo, mas não perdi para sempre, se for verdade. Por isso eu quebro o meu vaso. Por isso eu falo para Jesus: você é o mais importante. Mais do que qualquer outro bem, mais do que a minha família, mais do que as minhas realizações profissionais, mais do que o projeto de carreira que tenho, mais do que a minha perspectiva de futuro. Você é suficiente, Deus. A tua graça me basta. Você é tudo o que eu preciso. E eu volto a reforçar que por detrás da intensidade daquilo que nós fazemos para Deus, deve haver raízes de intimidade. É isso que vai sustentar em saúde a tua entrega para o Senhor. Não negocia o altar de oração, meu irmão. Não deixa de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e ouvir o Pai que está no secreto falar no teu coração. Feche os teus olhos no teu lugar, por favor. Me lembro muito bem de uma igreja que a Bíblia faz referência lá em Apocalipse. Feche os teus olhos. Está escrito assim: ao anjo da igreja, ou ao pastor de Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Que tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Jesus estava falando diante de uma igreja de extrema e de intensa performance, mas que ao longo da jornada e ao longo do caminho haviam perdido o principal, irmão: o amor dos primeiros dias. E é justamente isso que ele está falando para você agora. O convite e o verdadeiro trabalho do cristão não é fazer algo para Deus, é permanecer em Cristo Jesus. E uma vez que ele permanece, as virtudes de Cristo Jesus o acompanharão, os frutos serão evidenciados. Não será na obra das tuas mãos, não será na tua persuasão humana, não será na tua própria sabedoria. Será o poder de Deus, será a graça do Pai, será a justiça de Cristo. É tudo sobre Ele, meu irmão. É tudo para Ele, tudo volta para Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Aquele que vive e reina eternamente e que voltará. Vamos orar. Eu quero que de uma maneira sincera, você que está aqui nesse lugar, e que talvez essa palavra ela tenha marcado o seu coração, talvez você tenha se identificado com Marta, você andou ocupado com muitas coisas, isso gerou certa mornidão no seu coração, talvez tenha até te afastado dele. Eu quero que de uma maneira sincera, você põe a mão no seu coração, eu quero orar junto com você. Vamos lá, seja ousado. Jesus, nós te pedimos agora, Pai, ministra aos corações desses teus filhos que de coração contrito, arrependido, sincero, verdadeiro, estão dizendo: Senhor, mostra-me onde caí e me traz de volta a prática das primeiras obras. Me traz de volta a compreensão do teu amor. Aqueles dias, não que eu simplesmente amava o Senhor, mas que eu compreendia que antes de tudo, você me amou primeiro. Que eu era grato ao Senhor por tudo que você fazia. Que eu não negava as oportunidades que você me dava de ministrar a tua palavra, de
servir as pessoas como o Senhor mesmo serviu. Mas, Pai, eu estou aqui arrependido, porque porventura deixei o altar de oração, negociei ele em decorrência da agenda do reino de Deus. Eu quero novamente, Senhor, aqui reforçar aquilo que sobretudo importa: o Senhor estar com você, compreender qual seja a largura, a profundidade, o comprimento do seu amor por mim. Senhor, verdadeiramente examina agora o meu coração. Eu quero servir ao Senhor, mas eu quero que disso flua a tua essência, e essa essência eu só posso buscar em você. Por isso me derramo aos teus pés e te peço, muda o meu coração, em nome de Jesus. Do seu lugar, o grupo de música vai ministrar esse louvor. Eu quero que você mesmo, agora, de uma maneira sincera, fale agora das suas próprias palavras ao Senhor. Pai, vamos lá, faz tudo novo. Aos seus pés estou,